Bom, pessoal, boa noite. Aqui nossa aula 14 de topografia, Data Brasil Liberdade, correção, dos exercícios propostos na aula passada. O primeiro exercício era um exercício teórico, bem pautado no que nós havíamos conversado na nossa aula da semana passada, inclusive era tema da nossa aula da semana passada, as curvas de nível, né? Então eu havia perguntado para vocês qual o entendimento de vocês a respeito do que é curva de nível. Bom, vocês falando que curvas de nível determinam o relevo, determinam a situação do terreno, mostram a situação primitiva do terreno, ou seja, uma situação anterior a qualquer intervenção. E nessas curvas mostradas em planta, elas determinam as alturas e ou altitudes de determinados pontos desse terreno. Vocês fazendo uma redação, né, uma devolutiva, uma resposta, colocando-se todas essas informações, todos esses elementos dos quais falei agora com vocês, isso é curva de nível, tá? Isso mostra um entendimento com o qual vocês têm e devem ter a respeito do que é uma curva de nível, tá? Que é um dos elementos bem discutidos, bem mostrados, dentro não só do universo da topografia, mas também dentro da geografia, dentro da cartografia, dentro de outras ciências, que são ciências que complementam, também podem complementar a topografia. Tá? Então, vocês tendo esse entendimento bem pautado, colocando-se esses elementos que falamos agora há pouco, é o que eu esperava como uma resposta de o que é curva de nível. Tá? O segundo exercício, mais uma poligonal aberta, e perguntando-se a respeito dessa poligonal aberta, quais os azimuths de AB e quais os azimuths de BA. O importante, estamos aqui sempre colocando por comodismo AB, 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 o ponto, não importa o nome dele, tá? Então eu poderia ter aqui um ponto Z e um ponto W. Aí seria o azimuth de ZW e o azimuth de WZ, tá? Sempre lembrando que onde eu estaciono o meu equipamento, né, o seu ponto inicial é a origem, né? Então, quando eu falo aqui azimuth de AB, origem em A indo até B. Quando eu falo azimuth de BA, origem em B indo até A, tá? É sempre isso que eu quero colocar e eu devo colocar quando estamos falando de azimuth ou rumo, né? Poderíamos estar falando também de rumo de AB, rumo de BA, apenas com a complementação que é uma teoria diferente, o que é rumo, o que é azimuth, e o rumo sempre vem com aquela complementação do quadrante, né? Do quadrante nordeste, noroeste, sudoeste ou sudeste, tá? Essa é uma das principais diferenças entre o rumo e o azimuth. Esse exercício, essa resolução que eu coloquei aqui para vocês no papel, vamos fazer agora o seu passo a passo, tá? Eu tinha dois pontos, tá? O ponto A e o ponto B. O ponto A, 10, 10, tá? Então, 10 em X, 10 em Y. E o ponto B, menos 60 e 40, tá? Então, menos 60 em X e 40 em Y. Se estamos falando de um plano cartesiano, né? Aquele plano XY que nós vimos muito na época do colégio, quando íamos estudar funções, né? Função de primeiro grau, função de segundo grau, enfim, não importa o tipo de função, mas sempre colocando-se num plano cartesiano XY. Se eu quero falar a respeito de um plano topográfico, né, ou cartográfico, a cartografia utiliza também desse artifício, aí nós temos que falar de norte, sul, leste e oeste.
Inclusive, essa é uma das perguntas que eu deixei para revisão de vocês da P2, que é o que nós vamos falar um pouco depois a respeito aqui da resolução desse exercício. Bom, tendo-se aqui o exercício, colocando-se o ponto A, colocando-se o ponto B, ligando-se os dois, as perguntas eram qual que é o azimuth de AB e qual que é o azimuth de BA. Então, o azimuth de AB, né, ele é todo esse ângulo aqui que eu estou colocando através aqui do cursor do mouse. Então, dá para entender que é o seguinte, eu tenho 270 até aqui, né, esse fundo do marca-texto, mais esse pedacinho de ângulo que eu chamei aqui de alfa. Essa é uma forma. Ou eu poderia fazer 360, que é todo, menos esse pedaço de ângulo que eu não marquei aqui, mas eu poderia fazer dessa forma. Tá? O resultado tem que ser o mesmo. Criei aqui esse triângulo auxiliar, né, com a caneta marca-texto. Criei esse ângulo auxiliar alfa, que é o mesmo que esse ângulo alfa, né, como nós estamos falando aí já há algumas semanas, como se isso aqui fosse um grande retângulo, e eu cortando esse retângulo em sua diagonal, se eu coloco um em cima do outro, eu interponho, né, um sobre o outro, esses ângulos chamados de alfa, eles serão os mesmos, né, nesses dois triângulos, nesse triângulo ou nesse triângulo. Por isso que esse ângulo é igual a esse, tá? Semelhança de triângulos. A geometria nos diz que esse é o nome. Bom, então, se optei aqui por utilização de um ângulo auxiliar, chamando-o de ângulo alfa, eu sei que o azimuth de AB vai ser a somatória de 270 graus mais o ângulo alfa. O ângulo alfa, quem é, né? Com auxílio da trigonometria, eu uso tangente, que é o seu cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Então, é o que estamos fazendo aqui, né? Estou na resolução do azimuth de AB. Ele é igual a tangente de alfa, e o tangente de alfa, ele é cateto oposto, 30, dividido pelo cateto adjacente, 70. Né? Por que 30? Né? Estou indo aqui do 10 até o 40. Né? Então, esse lado aqui, né? Oposto a alfa. E por que 70? Estou indo aqui do menos 60, né? Até o 10. Né? Caminhei 70, como adjacente a esse ângulo alfa. Então, tangente de alfa é igual a 30 dividido por 70. Peguei 30 por 70, estou usando aqui duas casas decimais, tá? Então, pode ser que o de vocês, se vocês usaram 3 casas decimais, ou todo o valor que apareceu no visor da sua calculadora, o resultado de vocês final vai dar um pouquinho diferente. Estou usando duas casas decimais com a regra de arredondamento. 0,43, mas eu não quero saber quem é o tangente de alfa, né? Eu quero saber quem é alfa. Então aí eu pego shift tangente 0,43 igual, isso em algumas calculadoras, tá? Ou 0,43 shift tangente em outras, depende do modelo da sua calculadora. Aperto meu sinal de igual. Descubro quem é esse ângulo. Descobri aqui o ângulo alfa é 23,27 graus. Né? Mais uma vez, usando duas casas decimais. Então, alguns valores de vocês podem ter dado um pouquinho diferente disso. Coloquei aqui para colocar em grau, minuto, segundo. Eu estava sem a minha calculadora científica quando fiz essa resolução. Mas, na verdade, nem nesse momento você precisa pôr, tá, em grau, minuto, segundo. Por quê? Eu não quero saber quem é o ângulo alfa, né? Eu quero saber quem é o azimuth de AB, né? E o azimuth de AB, já havíamos visto aqui no começo da aula, que pela montagem desse exercício, ele é a somatória de 270 graus mais alfa, né? Acabei de descobrir o alfa. Soma 270 graus com 23,27 graus. Está aqui, 270 mais 23,27, igual 293,27. E aí sim, eu transformo em grau, minuto, segundo. Agora eu estou aqui com a minha calculadora, vou fazer junto aqui, aperto lá, 293,27
Aperto o botão do grau, minuto, segundo, aperto o botão do igual, estou transformando, né, o que é de grau para grau, minuto, segundo, e deu 293 graus, 16 minutos e 12 segundos, tá? Então aí, vocês que estão aí ouvindo, né, podem anotar esse valor. Lembrando que eu estou trabalhando com 2 casas decimais, então pode ser que alguém aí tenha dado, mas o meu deu 25 segundos, deu 5 segundos, deu 17 minutos, enfim. Pode ser que tenha uma pequena diferença justamente por causa do arredondamento, tá? Gosto de bater nessa tecla porque são sempre perguntas que surgem depois e elas devem surgir mesmo, né? Porque fica parecendo assim, mas o meu deu errado, o seu deu certo, ou o seu deu errado e o meu deu certo. Não, não é isso. A regra inicial é sempre, a pergunta inicial é sempre quantas casas decimais você está trabalhando, tá? Eu não exijo, eu não entro nesse preciosismo de falar, trabalhem com 2, trabalhem com 3, trabalhem com todas as casas decimais. Tem outros colegas, outros professores que sim, eles exigem e até colocam no enunciado do exercício, trabalhe com tantas casas decimais, que é justamente para todo mundo dar um resultado mais parecido, tá? A grosso modo, se formos levar a um rigor, o mais correto seria aquele que trabalha com todas as casas decimais que aparecem no visor da sua calculadora. Tá? Esse a rigor, né? A teoria seria o resultado mais correto. Existe uma disciplina na física que se chama teoria de erros, né? Somatória dos erros. O que diz essa teoria? Ela diz que cada arredondamento que eu faço, e eu vou somando esses arredondamentos, por exemplo, aqui é um arredondamento, aqui é outro arredondamento, aqui é um outro arredondamento, o que eu acabei de falar aqui para vocês em grau, minuto, segundo, é um outro arredondamento, e aí eu vou somando isso com um outro azimuth, um outro azimuth, um outro azimuth. Estou dando o exemplo aqui de azimuth porque é de topografia que nós estamos falando. Lá no fim, eu vou ter um erro maior do que um erro inicial, tá? Então, essa disciplina da física, ela trata desse assunto de somatória de erros, e ele se chama teoria de erros, né? Que não vem ao caso aqui porque são erros, são arredondamentos extremamente pequenos, né, que nós estamos somando, e para isso dar um erro absurdo seria necessário uma quantidade extremamente absurda de itens a serem somados, tá? Tudo isso só para ilustrar um pouco mais essa questão de arredondamento para vocês. Bom, o exercício ele ainda não está concluído, né? Falta o segundo item que foi questionado, que é o azimuth de BA, né? Quem que é BA? BA, eu não preciso já nem fazer cálculos aqui, eu tenho aqui o B, o A, né? Estou com o meu equipamento estacionado aqui em B. Se eu sei que aqui é o alfa, e eu sei que o azimuth de BA ficou aqui um pouco espremidinho, mas ainda dá para enxergar, eu sei que o azimuth de BA vai ser 90 graus mais alfa, pela conformidade, pelo desenho sugerido aqui nesse exercício. 90 graus mais alfa, coloquei aqui para vocês, somei, né? Não escrevi o alfa, a gente já sabe que o alfa deu aqui 23,27 graus, somei, deu 113,27, né? Fazendo agora aqui junto com vocês, 113,27, aperto o botão do grau, minuto, segundo, aperto igual, deu 113 graus, 16 minutos e 12 segundos, tá? Esse é o azimuth de BA. Não perguntei no exercício, mas poderia ter perguntado para vocês quem que é o rumo, né? Quem que é o rumo de AB, quem que é o rumo de BA. O rumo de AB, ele vai ser exatamente esse ângulo aqui a noroeste, né? E quem que é esse ângulo aqui? Ele é 360 graus, que é um todo, né? Menos esse azimuth de AB. Eu vou achar o rumo aqui de AB noroeste.
E quem que é o rumo de BA, né? Ele é exatamente esse ângulo aqui que eu estou fazendo no cursor do mouse, né? Ele está nascendo no sul, indo pro leste, sudeste. E quem que é esse ângulo aqui? Existem várias formas de eu achá-lo, né? É o mesmo que eu já achei aqui, né? Para poder descobrir o azimuth de AB. Ou eu poderia pegar aqui 180 graus menos esse azimuth de BA, acharia aqui também o rumo a sudeste, tá? Vamos ver aqui rapidinho, só para ter um ângulo, né? Se a gente já achou aqui o azimuth de BA como 113,27 graus, se eu pego 180 graus, que é esse todo aqui, né? 180 graus menos 113,27 deu 66,73, que é esse ângulo aqui. Então, o rumo de BA vai ser 66,73 graus sudeste. Agora, transformando isso em grau, minuto e segundo, o rumo de BA vai ser 66 graus, 43 minutos, 48 segundos, sudeste. E o rumo de AB é o mesmo ângulo, né? Porque ele tá esse ângulo aqui, eu estou espelhando com esse outro aqui, né? A única diferença é que ele está nascendo no norte indo para o oeste, né? Então vai ser o rumo de AB vai ser 66 graus, 43 minutos, 48 segundos, noroeste, tá? Então pode ser que eu faça, pode ser não, né? Eu vou fazer essas perguntas para vocês, eu vou perguntar de azimuth e de rumo, tá? No questionário da avaliação de vocês. Os exercícios para correção eram esses. Agora eu quero dar uma explanada aqui a respeito do questionário que eu já deixei para a semana que vem. E esse questionário ele é, né, proposital por conta de que através desse questionário eu tenho uma teorização na minha cabeça e eu aplicando essa teoria eu consigo chegar através de cálculos a situações, aos problemas que são propostos. Por exemplo, na questão 1, por que devemos locar estruturas em campo? Falamos a semana passada, mostrei até uma planta de fundações para vocês. Por quê, né? Vamos refletir um pouco, né? Horas, eu tenho que transcrever aquilo que está num projeto gráfico para a realidade. Aquilo tem que estar posicionado num local que ele deve estar, né? Vamos imaginar uma rodovia, né? Imagine uma rodovia locada com que tenha problemas de topografia e não seja locada em locais corretos. Qual seria o problema, né? Refazimento, né? Trabalho em dobro, né? Então, esse tipo de problema é muito recorrente em obras, tá? A gente costuma ouvir bastante situações que, por problemas de locação, eu não tenho uma colocação adequada das estruturas. Não necessariamente só na topografia, tá? Não preciso nem de equipamentos topográficos para poder fazer a locação de equipamentos. Eu posso de estruturas. Eu posso muito bem locar em obras pequenas com uma trena, com equipamentos uso do dia a dia da minha obra, tá? Mas mesmo assim, mesmo talvez até implicitamente, eu estou fazendo topografia, tá? Porque topografia gira em torno, um dos objetivos da topografia é justamente para locar as estruturas de uma forma adequada. Então aqui pensem, né, com as palavras de vocês para que vocês coloquem uma resposta condizente com aquilo que vocês aprenderam aqui no semestre na nossa disciplina de topografia. Segunda questão, eu falo para vocês aqui, qual o auxílio da topografia na locação de estruturas? Uma complementa a outra, né? Se eu estou locando adequadamente, a chance de eu ter desnivelamento, a chance de eu ter
erros de concordância, a chance de eu ter retrabalho ou refazimento, usei esse termo aqui, é menor, né? Então a topografia é uma ferramenta para evitar esse tipo de problemas na nossa obra. Terceira questão, por que a linguagem topográfica utiliza grau, minuto, segundo? Isso a gente já falou muito lá atrás, né? A topografia ela tem que ser mais precisa, né? Imagine que um equipamento topográfico é mais preciso que uma trena, né? Isso é visível. Então, eu falando os ângulos apenas em graus, eu não estou tendo uma precisão adequada. Por isso que essa precisão adequada eu consigo ter em grau, minuto, segundo. Por exemplo, alguém aqui que gosta de Fórmula 1, né? Você vê lá, tem o minuto, o segundo e o milésimo de segundo, né? É uma precisão maior para você poder ver aquele piloto, a volta que o piloto fez, ou algum piloto emparelhado com o outro, qual que passou na frente, né? O que vai decidir? Isso se chama precisão, né? Tem até um termo que se usa, precisão milimétrica, né? Aqui a gente tem essa precisão dos equipamentos topográficos, e essa linguagem ela é necessária justamente para que a gente tenha uma colocação, uma alocação das estruturas de uma forma mais adequada, né? Por isso que a linguagem topográfica ela trabalha em grau, minuto, segundo e não só em grau, né? As duas clássicas perguntas aí que eu costumo brincar com os meus alunos, com vocês, com os que estão agora e com os que já passaram pela disciplina, que se eu faço essas duas perguntas para vocês no primeiro dia de aula, o índice de evasão vai ser extremamente grande. Porque não são coisas do nosso cotidiano, né? O que é rumo, o que é azimuth? Mas são coisas que tornaram-se até ditados populares, né? Vocês já devem com certeza ter ouvido o termo eu tenho que tomar um rumo na minha vida, ou filho, tome um rumo na sua vida, fulano, tome um rumo na sua vida, vem da topografia, né? Vejam bem como esse ditado popular ele faz sentido hoje para vocês que estão estudando topografia, né? Tome um rumo. O que significa tomar um rumo na linguagem popular? Tome um jeito, né? E tomar um jeito, se você olha aqui na nossa questão topográfica, o que é tomar um jeito, né? Fazer a coisa correta, né? Fazer a locação da estrutura correta. Isso é tomar um jeito, isso é tomar um rumo. Ou vocês com certeza já devem ter ouvido também: você tem que dar um norte na sua vida. A pessoa que está em busca de alguma coisa. Dê um norte na sua vida, dê um norte na sua vida. A ideia é a mesma, né? O azimuth ele nasce no norte, né? Então, dar um norte na sua vida tome um ponto inicial da sua vida. Né? A linguagem popular ela nos ensina isso, né? Então, vejam aí, a linguagem, a sabedoria popular tomando com base lá atrás alguém tomou com base termos da topografia, tá? Mas isso não responde, né, as minhas perguntas, né? Isso foi apenas para que possamos descontrair um pouco a respeito Bom, retomando aqui, né, a gravação, expliquei em paralelo aqui para vocês novamente a questão dos ditados populares. Deixa eu ver aqui. Eu havia falado, mas isso não responde, né, o que é rumo e o que é azimuth, tá? Isso aí foi só um plus a mais aí. O que é rumo, o que é azimuth, né? A teoria, né? O legal é você ver a teoria na prática, e é isso que a gente veio vendo através da resolução dos exercícios. Rumo, ele é o ângulo que nasce no norte ou no sul, aquele que está mais perto, né, a ele, né, ou no norte ou no sul do meu equipamento estacionado. E ele vai de 0 a 90 graus, eu não vou ver um rumo de 91 graus. E ele vai no sentido horário ou anti-horário, tá? Essa é a teoria de rumo que nós já difundimos muito, já vimos muito aí na resolução de todos esses exercícios durante todo esse tempo.
que é azimuth, né? Azimuth é o ângulo que nasce no norte, vai de 0 a 360 graus e ele anda apenas no sentido horário, tá? Então eu não tenho um azimuth que anda anti-horário, tá bom? A teoria do azimuth, a princípio, é um pouco mais simples. E aí a diferença do rumo e do azimuth é o rumo ele só vai de 0 a 90 graus, mas o que diferencia ele é o seu quadrante. Então eu tenho o seu quadrante sempre onde ele nasce, então ele sempre vai ser sul alguma coisa, norte alguma coisa, e aí ele pode ser um dos 4 quadrantes. É só a gente lembrar do mapa do Brasil, nordeste, sudeste. Aí eu tenho sudoeste e noroeste, eu não tenho essas regiões no Brasil, mas é o jeitão do mapa do Brasil, né? Nordeste ali para cima, o sudeste aqui mais para baixo, e aí eu teria as suas complementações aí no meu plano cartesiano, no meu plano topográfico também com noroeste e sudoeste, tá? A sexta questão, um pouco a ver com isso que eu acabei de falar para vocês, é o plano XY da matemática, ou seja, o plano cartesiano, ele é representado como na topografia? Eu já meio que dei a resposta agora para vocês, né? O plano cartesiano ele é XY. O que eu tenho à direita é o X positivo, o que eu tenho à esquerda é o X negativo, o que eu tenho para cima é o Y positivo e o que eu tenho para baixo é o Y negativo. Como que eu represento isso na topografia? O X positivo ele é leste, o norte positivo, o Y positivo, norte, o X negativo ele é oeste e o Y negativo, que está para baixo, ele é sul. Tá? Então, a representação cartográfica, que é a representação matemática representada da forma topográfica, é exatamente isso que eu falei para vocês. Tá? Fiz questão de exatamente esse questionário dar a resposta, né? Comentar a resposta com vocês, justamente porque é a nossa aula de revisão, tá? E esses conceitos eles são importantes para que vocês tenham uma boa avaliação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou considerar aqui a nossa aula de revisão como encerrada. Ela vai ter um pequeno corte lá nos 20 e poucos minutos, que foi o momento que caiu aqui a minha conexão. E aí eu vou abrir aqui mais um período para questionamento de vocês. Muito obrigado e até a semana que vem.